Precisa que o pessoal assista lá pelo YouTube, tá? A gente vai deixar só para as palestrantes, certo, pessoal? A gente vai começando, né? A gente pede desculpa pelo atraso, tivemos problemas técnicos. Priscila e Clarice, nos perdoem. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte. Hoje é o primeiro dia, primeiro evento, né, desse porte, né? A gente teve um número bem alto de inscrições, principalmente nos últimos 5 dias, então isso é bom. E também esperado, né? As coisas chegam rápido pela internet, mas também não chegam tão rápido. Então a gente pede desculpas e paciência, a gente tá se tecnologizando. Arthur, já vamos iniciando? Vamos. Né? Eu que gosto de ser pontual, cheguei 9 horas e disse vamos começar. Não sabia do que estava prestes a acontecer. Mas acontece mesmo, como a Duda falou. Pessoal, muito animado pelo começo da jornada, agora sim. E na nossa primeira mesa a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Que é a psicologia e a ética, né? As demandas e... Deixa eu falar o nome certinho. Dos silenciamentos às demandas por narrativas, né? A gente tem 2 palestrantes aqui muito queridas e muito renomadas, eu diria. Já ouvi elas falar e digo sim com tranquilidade, foi muito bom ouvir elas em todo momento, por isso que a gente pediu e chamou elas para cá. Antes de eu apresentar propriamente as palestrantes, a nossa presidenta, eu gostaria de fazer uma falinha, breve, mas pontual. Vamos lá. Mas certeira, pontual no caso de no alvo, do jeito que ela sempre fala. Pontual a gente vai ficar devendo, mas tá aqui, tá difícil lidar com a não pontualidade. Vou tentar ser breve, mais do que eu já tentaria. Fiz um roteiro aqui para não me perder. É só um agradecimento à coordenação que está junto com a gente, a comissão que pegou junto nesses 4 meses de evento. A gente está muito feliz de estar aqui iniciando. O nervosismo começou todo hoje às 7 horas da manhã. Antes estava todo mundo tranquilo, às 7 horas da manhã, como é que vocês estão? Gente, estamos nervosos. Então tô aqui nervosa também, não esperava contar com isso, mas acontece. A gente tem aí mais 5 dias de evento, um monte de atividade, várias mesas super legais. A gente pede que nos acompanhem do início até o fim. Esse evento foi muito construído com todo o afeto do mundo, assim, né? E todos os tipos de afeto, do amor à raiva, as coisas que deram certo, as que não deram tanto. Mas a gente tá aqui hoje, botamos no ar. A gente sente que é um pouco uma criança que tá aí nascendo e a gente quer que ela se desenvolva. Então, ficamos felizes por isso. A temática foi pensada pela gente, com sugestões também dos alunos. Então a gente está discutindo violências não é alheio, e a gente está discutindo ética na primeira mesa também não. Então quero agradecer a Clarice e a Priscila, que foram super receptivas com a gente, tanto no e-mail como nos contatos que a gente fez ao longo desse tempo de organização. Eu estou muito feliz de iniciar com elas, assim como o Arthur também já as ouvi falar. Confio na pesquisa, então eu acho que é isso, gente, né? Para eu ser breve, não me atrapalhar um pouco mais. A gente fica feliz. Quem está aqui nos assistindo agora pelo YouTube, continua nos assistindo. A jornada está muito legal, tá? Um abraço. A gente agora fala assim, curta e compartilhe. Daí, eu vou explicar para o pessoal rapidinho como é que vai funcionar mais ou menos a estrutura hoje. Tá? Com uma fala da Clarice, depois uma fala da Priscila, depois lá no YouTube o pessoal faz as perguntas e daí a gente vai ter um momento de debate breve, tá? Certo? A psicanalista, pós-doutoranda e professora pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é membro do LATESFIP da USP e coordenadora da Escola Tamuia de Formação Popular. A Priscila, a Clarice Pimentel Paulo.
A Priscila Santos de Souza, psicanalista também, doutoranda pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política e militante do Movimento de Mulheres Olga Benário. Aqui. Sem mais delongas, vamos para a fala. Clarice. Bom dia, pessoal. Eu queria começar agradecendo ao Arthur, a Maria Eduarda por esse convite, estendendo também a toda a comissão organizadora, de estar nessa mesa com a Priscila, que é minha parceira de jornadas de trabalho aí também já há muitos anos, e numa mesa sobre ética, né, que, enfim, que acho que é um dos atravessamentos mais importantes que a gente tem para falar quando a gente fala em psicologia, na relação da psicologia com a sociedade e também na forma como a gente pode exercer a nossa profissão voltada para aspectos mais transformativos da sociedade do que adaptativos, né? Eu acho que quando a gente fala em ética, na psicologia, a gente está falando sempre de uma aposta na transformação social e na subversão de formas de opressão, e não exatamente na relação científica com a psicologia. E aí eu vou basear um pouco minha fala inicialmente um pouco nessa diretriz, né? O que seria a ética na psicologia, por que ela se diferencia um pouco da ciência, e quais são as nossas práticas éticas, enfim, e como pensar, né, esse cotidiano. Eu vou fazer uma fala, eu acho que de mais ou menos uns 20 minutos, acho que para dar conta também do debate, da fala da Pri, e também para, né, não atrasar tanto a semana, porque eu vi que a semana, inclusive, está ótima e tem várias palestras, né, em seguida, então vamos dar conta aqui e a gente espero que a gente dê um bom start para vocês discutirem aí ao longo da semana sobre essas questões. Bom, então eu pensei em algumas diretrizes para começar essa fala, que partem de algumas perguntas, né? A Maria Eduarda estava dizendo que tem bastante gente dos primeiros anos de psico. Vocês que estão aí no YouTube, se vocês tiverem dúvidas ou questões, né, mais específicas, a gente também pode tratar disso no debate. Mas eu pensei em questões como o que é ética em psicologia? E aí, para responder essa pergunta, eu queria pensar um pouco com vocês como é que a gente diferencia a ética, moral e deontologia, que é o conjunto de leis e de normas que regem uma profissão, e por que a ética não pode ser individualizante. Então, a gente vai passar por esses 3 eixos para poder pensar as nossas questões aqui sobre a ética. A ética, os silenciamentos e as demandas narrativas, né? O que significa a gente partir de um silenciamento, ou seja, de um não reconhecimento de um sujeito, de um não reconhecimento de um sofrimento, para as demandas narrativas, né? Para poder escutar esse sofrimento e poder reconhecê-lo e transformá-lo a partir de uma escuta qualificada, ou seja, de uma escuta que seja baseada numa relação com a alteridade, né? Numa relação com a diferença. Então, a gente vai conversar um pouco disso aqui. Bom, eu acho que para falar um pouco dessa diferença entre ética moral e deontologia, né, que são esse conjunto de normas de uma profissão, que regulam uma profissão, eu queria começar com uma questão bem curtinha, assim, para a gente pensar, por exemplo, de que maneira um psicólogo, uma psicóloga pode exercer a ética no seu dia a dia, né? Vamos supor que vocês se formaram e vocês foram contratados por uma ONG que trabalha na periferia da cidade, uma ONG que trabalha com crianças ali, com crianças daquela comunidade, e a proposta dessa ONG é que, enfim, vocês exerçam algum trabalho terapêutico com essas crianças.
E vocês, recém-formados, super inseguros em pensar o que vocês vão oferecer para essas crianças, pensando que, por exemplo, o atendimento clínico individual nesse sentido não cabe muito ali, porque a demanda das crianças é muito grande, talvez fosse algo para fazer em grupo, isso vai exigir materiais, pensar em materiais, por exemplo, trabalhar com essas crianças, e aí vocês chegam lá no Código de Ética da Profissão, né, do psicólogo, e ali fala que quando você vai trabalhar com material, com crianças, você vai trabalhar com uma população, né, que você vai usar algum tipo de material lúdico, você precisa que todo esse material ele seja antialérgico, né, você precisa de uma argila específica antialérgica, você precisa de todo um material para exercer essas técnicas, né? Uma ludoterapia, vamos dizer assim. E aí você, então, faz um ofício para a ONG, pede para a ONG esse material, fala, não, ó, eu preciso desse material para exercer minha profissão e tal. E aí a ONG, muito cuidadosamente, responde o seu ofício, dizendo que ela, enfim, não tem condições materiais, financeiras para arcar com esses custos, esse material antialérgico, porque é uma ONG que sobrevive de algumas doações, existem algumas coisas específicas que, enfim, outras demandas, por exemplo, da alimentação das crianças, muitas vezes o transporte dessas crianças para a ONG, que é bancado por ela, e então isso não é possível, né, a utilização desse material antialérgico, que normalmente é mais caro, não é possível. E aí você se sente de mãos atadas e pensa, nossa, como é que eu vou propor alguma atividade para essas crianças? Bom, eis que um belo dia, depois de um temporal, você chega na ONG e as crianças, elas estão nos fundos da ONG, tem um jardim, um quintalzinho, e elas estão brincando com o barro ali do fundo do quintal, fazendo, sei lá, bolinhas e fazendo algumas dessas coisas. E aí você olha e pensa assim, nossa, será que, dado que essas crianças estão brincando já estão brincando, né, no barro, já estão ali se divertindo e tal, será que eu não poderia usar esse material para fins terapêuticos? Será que, de alguma forma, vamos dizer, a grande questão do psi, né, do psi recém-formado, será que o CRP vai caçar o meu registro se eu fizer alguma coisa nesse sentido? E aí a gente tem, eu acho que nesse pequeno caso, uma diferença entre o que a gente vai falar, o que a gente vai dizer de um artificialismo normativo, ou seja, de uma aposta num certo funcionamento da clínica, que é fechado por determinada classe social, que é fechado por alguma relação classista com a profissão, e o que é ter uma materialidade e você ter que trabalhar com aquilo que você tem, né? A gente pode pensar em muitas questões em relação a isso. Por exemplo, vai que naquele barro tem, sei lá, às vezes tem caco de vidro, porque a chuva, você não sabe de onde veio, o que acontece, se alguma criança se cortar e se de fato tiver alergia. Bom, a gente precisa pensar, por exemplo, na rede de saúde que sustenta aquela comunidade, na unidade básica de saúde, como é que está a farmacinha da ONG. A gente vai, obviamente, se responsabilizar pelas consequências e pelos atos da nossa profissão, né? Mas isso tem que estar baseado num certo funcionamento que faça com que a gente consiga atuar para além das diferenças de classe, raça e gênero. Não ter uma sala ideal para atender numa UBS significa, então, que você não pode atender as pessoas individualmente, por exemplo? Trabalhar em um tribunal e não ter um material adequado significa que você vai produzir relatórios de que forma, né? A gente não pode se basear apenas nas normas e nos artificialismos que são necessários, que são importantes para reger a nossa profissão, mas a gente tem que pensar numa aposta ética de
funcionamento dela. E essa aposta ética, ela tem a ver com levar em consideração, né, levar em conta essa relação com a alteridade e levar em conta o contexto social que a gente vive, a forma como a gente pode se constituir para que a psicologia de fato seja uma ferramenta transformadora, muito diferente das suas origens, né? Vocês sabem, imagino, não sei se todos, né, já tiveram essas aulas sobre a história da psicologia. A psicologia, ela nasce, na verdade, de uma tentativa meio tecnocrata das ciências sociais, da gente, enfim, organizar de uma maneira adaptativa os trabalhadores. Porém, a gente subverteu essa origem da psicologia e a aposta hoje dela é que a gente consiga, através de uma escuta qualificada, transformar sujeitos de acordo com um reconhecimento e um pacto coletivo em relação ao desejo, né? Ao desejo do sujeito, que é singular, mas é calcado em relações de organização e reconhecimento coletivo. Bom, por que esse reconhecimento coletivo e essa relação se distingue, né, nessa questão ética, se distingue do que seria uma questão científica, psicologia como ciência? Bom, porque a psicologia como ciência vai se preocupar em analisar algumas perspectivas do funcionamento do comportamento humano, né? Então, a gente vai estar preocupado em saber como determinado comportamento funciona, a gente vai estar preocupado em descrever empiricamente, muitas vezes, algum aspecto social e a sua relação com a subjetividade de uma época. Mas, dentro da ciência, a gente vai tratar o comportamento humano como um objeto a ser analisado. Diferente de uma prática psicológica em que a gente vai tratar vamos dizer assim, vai tratar a escuta da posta em ação desse comportamento, ou seja, a gente vai escutar o ato, né, o desenvolvimento da fala daquele sujeito, tentando sempre situá-lo no lugar de sujeito e não de objeto. Quando a gente situa as nossas práticas, sejam elas clínicas, sejam elas sociais, sejam elas organizacionais, quando a gente situa as pessoas no lugar de objetos, a gente silencia as pessoas. Porque a gente acaba colocando as pessoas num lugar de uma certa expectativa nossa em relação aos comportamentos delas, como se a gente pudesse escutá-las a partir de particularidades que a gente já supôs. Por exemplo, vamos pegar um caso atual, né? Questões do Afeganistão, que está acontecendo lá, e as mulheres e os costumes das mulheres afegãs, né? O uso da burca ou o uso do véu, que tem um outro nome, eu como ocidental obviamente não me lembro, né? Porque, enfim, a gente às vezes não nota as nossas diferenças culturais, né? Mas é muito interessante o quanto, por exemplo, muitas vezes um determinado feminismo ocidental faz uma análise das vestimentas por si só, como se elas em si significassem formas de opressão. Então, o uso da burca ou o uso do véu estão ali para identificar a forma como um Estado oprime as suas mulheres, né? Ou seja, a gente está entendendo essas mulheres a partir de uma objetificação, de uma objetalização, na verdade, transformando em objeto o seu funcionamento, sem entender a relação que essas mulheres têm com essas tradições e costumes e de que forma essas tradições e costumes também fortalecem e empoderam essas mulheres para algumas práticas possíveis. Ou seja, o uso da burca, o uso do véu,
não são signos estanques ou fixos de formas de opressão. O que seria um signo da forma de opressão seria, na verdade, o funcionamento social que se articula com o uso dessa vestimenta ou não. Né? Então, quando a gente está falando, voltando um pouco para as nossas práticas psicológicas, né? Quando a gente está falando de uma análise que não objetifique, que não torne objetos as pessoas que a gente escuta, significa que a gente tem que escutá-las para além das condições de classe, raça e gênero, porém, levando em conta as condições de classe, raça e gênero. O que é uma tarefa, assim, assustadoramente difícil, né, da nossa profissão. Como escutar as pessoas através desses predicados todos, sem justificar suas ações a partir dessas particularidades, mas levando em conta para que a gente possa trazer um horizonte transformativo através da nossa escuta. Ou seja, eu, sendo branca, por exemplo, como escutar uma mulher negra no meu consultório, levando em conta a minha branquitude e tentando ir para além dessa diferença, sem considerar essa diferença como desigualdade, mas considerando essa diferença como funcionamento dialético e transformador dessa relação terapêutica. Né? É muito difícil isso que a gente se propôs a fazer. Não sei se vocês ainda estão no começo da jornada, dá tempo ainda de desistir, mas assim, a gente sempre pode mudar de ideia, mas vejam, é muito difícil isso que a gente se propôs, né? Como escutar as pessoas para além do que elas parecem ser e junto com o que elas são. Isso faz com que a gente precise, dentro da psicologia, num horizonte ético, sempre procurar formas de subversão, ou seja, sempre procurar escutar os sujeitos sem totalizá-los numa identidade. Isso faz com que, por exemplo, a gente consiga escutar as mulheres vítimas de violência não a partir de um lugar foi vítima ou não foi vítima, mas de um lugar de como essa fala sobre a violência que ela sofreu, se relaciona com um contexto social em que ela está e de que maneira isso pode ser eticamente tratado. O que significa isso? De que maneira isso pode ser posto em ação num horizonte de processos de reparação, num horizonte de processos de transformação dessas narrativas, de tal forma que a gente possa reconhecê-las, porém não paralisá-las. Ou seja, outro caso muito rápido aqui, que eu estou olhando o nosso horário e hoje eu estou quase nos 20 minutos, eu acho. Mas outro caso muito rápido para pensar nisso, por exemplo, mulheres que sofreram violência. Uma mulher que foi estuprada, e aí ela entra dentro de uma lógica de que, enfim, ela precisa falar sobre esse sofrimento, e ela procura, e ela fala disso em movimentos sociais, ela fala disso no grupo dela, no grupo de amigas, ela vai para movimentos feministas para falar disso, mas muitas vezes o que acontece é essa mulher ficar tão identificada com esse lugar que ela acaba sendo sempre a porta-voz de uma violência que aconteceu com ela, e ela não consegue sair desse lugar de que ela foi vítima dessa violência sem conseguir considerá-la, né, ou reformulá-la a partir de um outro lugar. Significa que quando a gente vai dar voz
para essas mulheres, por exemplo, a gente não vai simplesmente fazer com que elas repitam constantemente o que aconteceu com elas, mas com que elas possam, através dessa experiência, ter uma relação transformadora, de horizonte reparador para outras mulheres. E isso significaria, por exemplo, pensar em mudanças estruturais. Se esse estupro acontece numa instituição, mudanças estruturais dessa instituição. Se ele acontece dentro de alguma comunidade, conversas com essa comunidade. Então, percebam, a aposta ética da psicologia, o horizonte ético, ele não é um horizonte focado no indivíduo, né? A questão não é individualizar as relações, a questão não é fazer uma aposta numa individualização do desejo, como se o desejo não fizesse parte de um certo funcionamento social. Isso vai estar exposto em muitos autores da psicanálise, e o Lacan, por exemplo, é um deles, que vai falar um pouco disso, né? Principalmente no tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, que é um dos textos que eu me baseio muito para falar nisso. A constituição do desejo, a constituição da subjetividade dos sujeitos, ela se dá sempre a partir de uma relação de reciprocidade. O que significa isso? Significa que a gente, dentro de uma perspectiva social, a gente só consegue se tornar sujeito, ou seja, a gente só consegue se articular com o nosso desejo quando a gente é reconhecido reciprocamente, quando a gente é reconhecido por um outro de maneira recíproca sobre o nosso desejo, quando um outro assume que nós somos sujeitos desejantes também. Isso significa que o que existe de mais singular nos sujeitos, o que existe de mais íntimo, na verdade é coletivo, na verdade é construído socialmente. Significa que a gente, o nosso psiquismo mais íntimo, mas nosso âmago, a nossa personalidade, ela é social, ela não é uma personalidade individual. A gente precisa de pactos de reconhecimento coletivo, de pactos de reconhecimento mútuo, para que a gente possa, de fato, exercer a nossa individualidade. Nossa individualidade está alicerçada nisso. E a psicologia é essa grande aposta de que, dentro de um horizonte ético, dentro de um horizonte transformador, a gente possa permitir que os sujeitos se reconheçam reciprocamente. Ou seja, a gente possa permitir que essa reciprocidade ela funcione para que as pessoas tenham cada vez mais liberdade de escolha. E aí, liberdade de escolha tem a ver com essas articulações entre os pactos coletivos, né? E não as escolhas individuais deliberadas sem levar em conta o funcionamento social. Bom, eu acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer em relação a esse primeiro momento. Acho que como é uma fala, né, sobre ética e psicologia, e a gente está pressupondo reconhecimento, dialética e reciprocidades, né? Acho que seria legal a gente também ter um bom bate-papo lá no YouTube. Então, espero que as pessoas estejam lá fazendo perguntas, e apontamentos e críticas, para que a gente possa construir algo para além, né, do cancelamento ou não cancelamento, mas de uma discussão consistente de fato, gente. É isso. O perfil da jornada está aqui atualizando a gente de alguns comentários que estão acontecendo ali. Aqui no chat nós temos, o pessoal já está agradecendo. Muito bom, pessoal. E acho que antes do debate, então, a gente passa para a Priscila, né? Isso, né? Isso. Priscila. Bom dia a todas, todos e todes. É uma alegria estar
nessa manhã de segunda, abrindo a jornada. Também, como a Clarice deu uma olhada, e, enfim, os temas, os pesquisadores, as pessoas que estarão com vocês prometem um tempo de excelentes discussões. Eu achei muito bom. Algumas eu acho que conseguirei acompanhar, outras nem tanto, mas o que eu fiquei feliz foi saber que uma jornada de psicologia em 2021 está implicada com temas tão interessantes como os que vocês colocaram. Então eu quero agradecer a toda a comissão organizadora da jornada de psicologia da Unesc, em especial, né, em nome das pessoas que entraram em contato com a gente, então a Maria Eduarda e o Arthur. É interessante como vocês construíram essa jornada e eu acho que isso renderá muitos frutos a partir destes encontros, né? Desejo assim. E também quero agradecer, como eu disse, a proposta é super interessante, abriu na nossa contemporaneidade, na necessidade que nós vemos diante da nossa conjuntura social, política, econômica e ética. É muito bom abrir uma jornada de psicologia convocando, né, a todas e todos a pensarem sobre o que é, então, a ética dentro da psicologia, no meu percurso dentro da psicanálise também, e, sobretudo, dentro da nossa posição como sujeitos históricos, sujeitos políticos, a gente vai falar um pouco disso também. E agradeço também a parceria que vocês fizeram, e no primeiro momento a gente até conversou, eu achei que fosse uma coincidência, né? Será que eles sabem que eu sou amiga da Clarice? Enfim, eles sabiam, mas fizeram de forma muito sutil. Eu até falei, amiga, a gente vai falar junto numa mesa sobre ética, que é um tema que a gente vem desenvolvendo, né? Então, obrigado por essa parceria, é sempre bom tá dividindo espaços com a Clarice, que vai construindo aí sempre comigo a praxis, né, dessa jornada que é a nossa posição como clínicas, como pessoas também, né, de ética. Ela está sempre comigo nessas parcerias, então muito obrigada. Bom, hoje eu pensei em vários tópicos, assim, mas recortei a partir de pensar a nossa escuta, a partir de uma posição ético-política, né, de articulação. Eu também sou psicóloga, sou formada em psicologia, mas atuo mais como psicanalista e assim, como a Clarice trouxe todo um embasamento a partir de uma determinada posição aí, tentando pensar essa deontologia, né, essa posição ética, esses impasses que nós vamos encontrando a partir de uma prática clínica, lembrando que clínica não é aquele estereótipo de uma sala de consultório particular, mas é uma posição que nós ocupamos diante, né, dos humanos, das pessoas que nos procuram, nesta posição para fazer uma escuta implicada, uma escuta que seja ética, que tenha um compromisso, né, com o sofrimento de quem se apresenta. Então eu vou começar a partir da leitura. Eu pensei, leio ou não leio, a gente está com o tempo corrido, mas eu vou ler. Quem já me escutou em alguns lugares, de repente até escutou essa abertura que eu vou ler aqui de um trecho de um livro, né, que chama Discurso sobre o Colonialismo, que é do Aimé Césaire. Aimé Césaire é um grande intelectual, né, um ativista político muito importante. Ele foi prefeito de Fort-de-France, que é a capital da Martinica, que é um departamento extramarinho, né, extramarítimo da França, foi colônia francesa, e foi um grande influenciador, né, de um dos autores que eu estudo, mas atualmente o autor que eu tenho me dedicado, que é o Frantz Fanon. E também foi um dos intelectuais que criou o movimento de negritude. Em geral, a gente conhece, né, a palavra negritude como se fosse uma palavra mais ampla, aleatória, que fala dos traços de uma pessoa, né, negra. Mas não, o movimento de negritude foi um movimento político, social, ideológico, intelectual, né, teórico, que construiu toda uma base para se discutir, então, essa posição. Ele foi criticado, mas também reivindicado por Frantz Fanon, e eu acho que essa posição do Aimé Césaire, ela diz muito sobre o que nós vamos conversar agora, né? Quer dizer, nós já estamos conversando a partir da fala da Clarice, mas eu vou tentar me aprofundar um pouco em algumas questões aqui. E ele abre esse livro, Discurso sobre o Colonialismo, dessa maneira. Então eu cito: uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente.
Uma civilização que opta por fechar os olhos para os seus problemas mais cruciais é uma civilização doente. Uma civilização que se esquiva diante de seus princípios é uma civilização moribunda. O fato é que a chamada civilização europeia, civilização ocidental, tal como foi moldada por 2 séculos de governo burguês, é incapaz de resolver os 2 principais problemas aos quais sua existência deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial. Levada ao tribunal da razão e ao tribunal da consciência, a Europa se mostra impotente para justificar-se. Cada vez mais se refugia na hipocrisia, tanto mais odiosa por ter cada vez menos chances de enganar. A Europa é indefensável. Parece ser essa a constatação que os estrangeiristas norte-americanos estão sussurrando. Em si, isso não é grave. O grave é que a Europa é moral e espiritualmente indefensável. E hoje acontece que não apenas as massas europeias que a incriminam, mas a acusação é proferida no plano mundial por dezenas e dezenas de milhões de homens que, das profundezas de escravidão, se erigem em juízes. Você não pode matar na Indochina, torturar em Madagascar, aprisionar na África Negra, se viciar nas Índias Ocidentais. Os colonizados agora sabem que têm uma vantagem sobre os colonialistas, sabem que seus senhores provisórios estão mentindo. Portanto, seus senhores são frágeis. E já que hoje me pedem para falar sobre colonização e civilização, vamos direto à mentira principal, a partir da qual todas as outras proliferaram: colonização ou civilização. Por que eu começo com esse texto? E aí, eu não fui chamada para falar sobre colonialismo aqui, mas por que eu começo com esse texto e passo a falar a partir dessa posição? O Badiou, que é um autor interessante e que eu reivindico bastante para falar sobre esse tema também, ele é francês, como diz a Clarice sempre, os textos dele são ótimos, mas cheiram a crepe. Tem todo um arcabouço ocidental, né? Então, observem que não é uma tentativa de negar, né, as contribuições do Ocidente ou da Europa, né, até mesmo que nós somos ocidentes, mas da Europa, para o pensamento ou para a intelectualidade. Mas o Badiou, ele vai dizer que a humanidade, né, e os filósofos, sobretudo, na posição dele enquanto filósofo, de tempos em tempos vão tentar adquirir ou pensar uma verdade. E ele vai pensar a relação entre verdade e ética. Esse texto, ele está questionando algo que é muito importante, divisor de águas para a nossa modernidade ou para a nossa contemporaneidade, que é pensar como a gente faz o que a gente chama na psicologia ou na psicanálise, sobretudo, que seria o laço social. Quais são as bases das nossas relações sociais e quais são as bases das nossas posições, sobretudo, como pessoas humanas. Então, eu não preciso dizer para vocês, ou eu preciso, e eu vou dizer que, bom, a colonização foi um processo, né? A gente já tinha outros processos de exploração, né? O imperialismo não é uma novidade, mas a gente tem nessa fase um aprofundamento da posição imperialista dos países que dominam economicamente, né, a nossa sociedade, e automaticamente eles colocam pessoas em posições desumanas. Então, se toda verdade, se todo um tempo vai reivindicando uma determinada verdade, e que essa verdade ela impõe sobre nós uma posição ética, ou seja, uma posição que nos coloca numa relação com o outro sobre o que é verdade para nós e o que nós aplicamos na prática, o que nós exercemos na prática como uma prática ética de compromisso com aquilo que nós entendemos como a verdade. Então a pergunta é, quando o Aimé Césaire pergunta, então é colonialismo ou é civilização? Então o que nós criamos dentro da nossa sociedade? É uma civilização? Nós, sujeitos aí, pensando nessa posição que nós temos diante, né, de
de uma posição analítica, daquele que consegue pensar, então, conscientemente, mas também, né, tem uma implicação com as questões que estão nos atravessando inconscientemente, que sejam. Então, nós temos a capacidade de nos colocarmos numa posição implicada com a verdade que nós sabemos. Que entrada, como diz Freud, né, nós entramos na civilização e aí nós nos tornamos humanos. A entrada da civilização é a nossa entrada, a nossa humanização. Quais são as formas da nossa humanidade que nos faz nos colocar diante desta forma de organização social, né, ou de civilização, que nos faz enxergarmos ou não qual é a verdade que está colocada dentro do nosso tempo? Por que eu estou fazendo essas questões? Bom, o Aimé Césaire, ele vai denunciando, e aí ele escreve, né, num período, além dele ter essa posição fortemente contra, né, a ocupação do território martinicano, né, que é ali no Caribe, além dele ter uma posição de construção de uma saída política, ética, né, desse tempo. Eu estou aqui olhando para confirmar. A edição é de 55, tá? Essa edição, a original, né, desse livro. Então, era num tempo que ainda existiam, então, as colônias francesas, né, tanto na África, tanto no Caribe quanto na África, em outros lugares, não só as francesas, mas ainda, né, muito dos territórios viviam sob esse jugo, mas o Brasil não. A gente foi colonizado há muito tempo atrás, né? Mas quais são os resquícios dessa forma de organização? O que eles trouxeram com o dito de fazer com que estes países, esses espaços adentrassem ao território, né, da civilização, levando a civilização? O que o colonialismo, em nome dessa civilização, trouxe? Né? E o que resta dessa posição? Eu vou trabalhando a partir daí para pensar uma outra posição que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Esse texto que eu falei, vocês encontram facilmente. Essa é uma nova edição que eu recomendo muito, que não é uma propaganda, não estou ganhando, mas é uma nova edição, ela está muito bonita, muito bem feita, tá? da Veneta, com ilustrações, né, do Edson Iquef, não, é do Marcelo Salete, que é um grande cartunista, mas vocês encontram facilmente esse texto. E eu vou citar um outro texto agora, que é muito importante, que vai dizer da nossa posição ética frente a uma sociedade que exige, dentro das posições sociais, a desigualdade social, a opressão, e que faz um silenciamento, que é sobre isso que a gente também vai falar, nas nossas posições como analistas ou como psicólogos, como pessoas que se colocam a escutar o sofrimento humano. Né? Bom, o texto que eu quero falar com vocês um pouco é uma carta, né, que Frantz Fanon, que foi um médico, um psiquiatra martinicano, que conheceu, né, Aimé Césaire, foi aluno de Aimé Césaire, e ele foi estudar na França, se tornou psiquiatra, e depois ele vai ser diretor de um hospital na Argélia, em Blida, e do lado de Argel, da capital. E ele se coloca desde muito tempo, das suas primeiras obras, de forma muito rigorosa contra o colonialismo, e durante o tempo que ele está como diretor do hospital, começa a luta de independência efetivamente, né, oficialmente a luta de independência do povo argelino. E Fanon, vendo, né, o sofrimento das pessoas, ele escreve uma carta pedindo exoneração do seu posto de diretor do hospital, né? Então ele começa dizendo que ele foi colocado no hospital, que ele se dedicou muito, mas que ele vai constatando a partir do que ele escuta e do que ele vê com os pacientes, sobretudo os argelinos, que é impossível desalienar, né, lembrando que quando a gente vai falar do sofrimento psíquico, de saúde mental, né, o nome dado muitas vezes para essa posição das pessoas é alienação, hospital para alienados, ou seja, para pessoas que têm transtornos mentais, né? Então, ele vai dizer que era impossível desalienar uma pessoa numa sociedade que era alienante, né? E aí, bom, a gente pode pensar, né?
Bom, mas aí a sociedade é sempre alienante, então a gente não pode pensar em saúde mental, a gente vai estar sempre em sofrimento? Bom, e aí ele vai dizendo que há formas, né, que a população ela busca, né, se desalienar, ela busca através da luta, né, luta de libertação, sair dessa posição, mas a todo custo essa forma de organização social, que é o colonialismo, que é a forma com que a França então se coloca ali diante, né, da organização da Argélia, que isso era adoecedor, que isso fazia com que as pessoas adoecessem. E que ele, na posição de um diretor de um hospital francês, né, lembrando que as instituições então eram francesas, ele não tinha mais o que fazer, porque a instituição, então, ela adoecia as pessoas, né. Isso que Fanon teve posturas, né, o que a gente chama hoje de posturas antimanicomiais, anti-institucionais, ainda que a efetivação da luta antimanicomial tenha acontecido na década de 70 e Fanon estava trabalhando na década de 50, essa carta de 56, Fanon já tinha essa posição, né, de repensar os espaços, repensar as terapêuticas, reposicionar as pessoas diante do tratamento, das formas de tratamento, né? Ainda assim, Fanon diz que é impossível, né? E aí ele vai dizer que, primeiro, né, que ele vê de forma muito assustada, né, como tem uma frase que é assim, a loucura é um dos meios que o homem tem de perder a sua liberdade. E posso dizer que, colocado nessa intersecção, medi com horror a amplitude da alienação dos habitantes desse país, né? Se a psiquiatria é a técnica médica que se propõe permitir ao homem deixar de ser estranho ao que o rodeia, devo afirmar que o árabe, alienado permanentemente no seu país, vive num estado de despersonalização absoluta. Eu acho essa última frase muito importante. Então, como é possível você ter uma saúde mental numa sociedade que te despersonaliza, né? Então eu gosto muito, então o Fanon sai, ele pede exoneração, depois ele é perseguido, ele entra, né, para a luta de libertação, para a Frente de Libertação Nacional, né, argelina, e ele passa a ser um grande representante da luta de libertação não só da Argélia, mas de todos os países que estavam colonizados em África. Né, um grande articulador político, teórico e militante. Né? Fanon se colocava como um sujeito histórico, ou seja, como uma pessoa que se colocava de forma ativa, né, em compromisso ético com a transformação social. Essa é a saída e a aposta que Fanon tem. E quando então eu estou falando aqui, estou tentando desenhar para vocês qual é a nossa posição ética de escuta diante do sofrimento que nós vemos na sociedade, o que eu estou dizendo? Estou pedindo para todo mundo se organizar e militar? Também, mas não só isso, né? Como é uma jornada de psicologia, eu estou também perguntando como nós, sujeitos, e a Clarice fez uma fala que convoca muito a pensar essa posição, né? Então, como nós, sujeitos da escuta clínica, podemos fazer com que as formas narrativas e práticas que nós colocamos nas instituições, sejam elas, né, instituições públicas, ONGs, seja o nosso próprio consultório, como nós nos colocamos nas relações sociais de forma a escutar o sofrimento e poder fazer furo de forma ética, a pensar, e quando eu digo fazer furo, é poder pensar fora dos lugares que reproduzem, né, os discursos sociais de sofrimento. Como nós podemos identificar eticamente o que a Miriam Debier e outros autores que eu trabalho dentro do laboratório que eu pesquiso, vão dizer que como a gente pode, como analista, se colocar numa posição implicada de escuta, que a gente consiga escutar as repetições dos sofrimentos dessa dita civilização, dessa forma de entrada numa humanidade que nos obtura, né, que nos achata dentro de formas de sofrimento, de determinados sofrimentos, para poder pensar como o analista faz furo nisso e pode, então, a partir daí, possibilitar outras posições desse sujeito, posições que não reiterem este sofrimento a partir dessas narrativas, né? O LATESFIP, que é o laboratório que a Clarice participa, coordena também, e eu também já participei durante um tempo, justamente numa pesquisa sobre Frantz Fanon, tem uma contribuição super interessante para a gente pensar a gestão do sofrimento dentro do neoliberalismo. Então, nos dois textos que eu trouxe aqui para vocês, que eu trouxe trechos para vocês,
Então, o Fanon e o texto anterior que o Aimé Césaire também diz, eles vão fazer uma relação entre sofrimento psíquico e sociedade, entre sofrimento psíquico e a forma com que a gente constitui economicamente, socialmente, dentro do que a gente chama e entende que o nosso sistema econômico-social chamado capitalismo, né? Então, o Latecip sempre vai pensar, então, como o capitalismo incide e gere, ou seja, como ele vai modelar, como ele vai estruturar a nossa forma de sofrimento. E o Fanon, que é um grande pesquisador também, influenciado por essas bases, né, de entender, né, o Fanon pesquisava antropologia, uma série de outros autores, e ele é atravessado por essa perspectiva, e ele vai ter uma proposta no primeiro livro dele, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, que era para ser o TCC dele, uma espécie de TCC, tese de exercício, e não foi aceito e acabou se tornando um grande livro, né, que dentro da área da psicologia talvez seja um dos mais conhecidos, que chama Pele Negra, Máscaras Brancas, e lá na saída, assim, de saída ele vai dizer que só é possível desalienar o negro, e aí eu estendo essa possibilidade, só é possível desalienar a humanidade se a gente pensar a desalienação a partir de uma perspectiva psíquica, e aí vem um compromisso clínico dos psicólogos, psicanalistas, daqueles que se ocupam em escutar o sofrimento psíquico das pessoas, mas também se nós nos colocarmos a pensar as desalienações sociais e econômicas, né? Então, Fanon, ele tem uma leitura, né, e o que a gente chama, por exemplo, aqui a gente sempre trabalha com a perspectiva, eu trabalho com a questão racial sempre, dentro da minha leitura, né, do meu trabalho de pesquisa, mas a gente sempre trabalha com a ideia de que, então, o racismo é estrutural, ou seja, as bases de organização da sociedade, elas vão repetindo as formas que, então, o racismo se coloca dentro das relações, né, de trabalho, sociais, as amorosas, sejam elas quais forem, né, então ela organiza a sociedade a partir daí. E eu diria que o sofrimento psíquico também é estruturado a partir de uma lógica que o capitalismo, né, desenvolve, a partir do que a gente falou da gestão de sofrimento. O que eu estou dizendo? Que essa saída que o Fanon dá, né, em pensar como a gente está atrelado, ela é imprescindível para a compreensão dos psicólogos, psicanalistas, de forma ética, a pensar qual é a posição dos nossos pacientes, clientes, né, e aí no plural ou no singular, pensando no atendimento, né, particular singular ou um atendimento de grupo, ou seja ele qual for, qual é a nossa posição diante do sofrimento do outro, nossa posição de escuta, né? Para um grupo de psicanalistas, né, a gente entende que esse sofrimento é sempre sociopolítico, que todo sofrimento está, né, atravessado por essa estrutura, por essa forma de organização da sociedade. Então, quando eu leio Fanon, quando eu aqui reivindico, quando eu penso no que o Badiou vai trazendo sobre a aliança entre a verdade de uma sociedade e a posição ética, eu penso, que tipo de direção de tratamento e posição ética que nós temos sobre o que seria poder escutar o desejo do sujeito dentro de uma sociedade que tem como saída, muitas vezes, a entrada na civilização, a colonização do outro. A posição de colocar as pessoas de forma desumanizada e em posição de opressão, de sofrimento, né? E aí, para finalizar, para a gente ter um tempo de debate interessante, eu vou trazer uma última sugestão de texto, ou uma última referência que eu trouxe para pensar essa fala, que é um texto da Neuza Santos Souza. É um texto que ela vai construir a partir de um convite para poder falar sobre estrangeiro, sobre a estrangeiridade, né, num colóquio que a Catarina Coulthard organiza, e ela vai... O nome do texto é O Estrangeiro Nossa Condição, né? Dizendo da estrangeiridade que nós temos a partir da perspectiva psicanalítica, que é todo mundo tem algo de si que desconhece. Isso é uma prioridade para a psicanálise, entender que todo sujeito é cindido, né? Todo sujeito tem uma parte que desconhece de si, né? Essa é uma prerrogativa da psicanálise, aquilo que a gente não sabe de si. E é onde a gente não se sabe, né? No inconsciente, que contém também a nossa verdade.
E eu acho isso muito interessante. E ela vai construindo que essa posição de estrangeiridade, ela pode ter um destino que é pensar, por exemplo, uma certa tentativa de unidade, de completude, de achar que então nós não temos falha, de que aquilo que nós somos, né, esteticamente, politicamente, né, então aquilo que não permite com que a diferença compareça, com que a diferença exista, e que isso se expressa muitas vezes, essa tentativa dessa forma de ser, né, unitária, ela comparece muitas vezes fazendo o rechaço da posição do que seria o outro, né? E aí não é um outro que te constitui, né? Você tenta apartar este outro. Este outro pode ser, e ela vai dando exemplos, né? O estrangeiro, aquele imigrante, e em geral é um imigrante que tem uma determinada posição social, econômica, que vem de determinados países. A gente sabe muito bem que há imigrantes bem-vindos e há imigrantes que não são bem-vindos, né? A gente está aí, né, tendo vários problemas que são decorrentes dessa organização social e econômica, das lutas, das guerras, e que faz com que uma série de pessoas imigrem e tenham a necessidade de refúgio, né? Posição também nós temos. Como a sociedade lê e posicionam as mulheres, os negros, os LGBTQI+, né? Que são aquelas pessoas que de alguma forma mostram a diferença. A mulher está sempre numa posição de diferença, por isso ela é sempre, muitas vezes, dentro das organizações, humilhada, silenciada, né, violentada. Da mesma forma, a posição dos negros, dos LGBTQI+, né, e de outras, a gente poderia chamar, né, de outras pessoas que se colocam em diferença a essa falsa hegemonia que seriam os homens que estão relacionados a posições de poder, os homens brancos, né? E ela diz que essa posição que nós temos de não escutar essa diferença, então tentar fazer uma unidade, então se colocar numa posição de escuta que não consegue identificar a diferença, suportar a diferença e exclui este outro. Então, quando a gente está pensando numa posição ética, também nós estamos pensando em como a gente sustenta a diferença na nossa escuta clínica. Para isso, a gente precisa se saber, a gente precisa saber quem nós somos, né? Se colocar numa posição de que lugar que eu escuto, quais são as dificuldades que eu tenho ao fazer uma escuta em determinados espaços, né? Para isso, a formação pressupõe teoria, a própria análise, muitas vezes, ou seja, você também passar por um percurso de poder dizer do seu sofrimento e a supervisão. Então, para que a gente possa ter uma posição ética diante do outro, é preciso estar atento e implicado, né, em qual verdade nós sustentamos e se nós sustentamos, né, uma verdade dentro de uma escuta clínica. É a nossa verdade que nos faz uno, que não permite a diferença, que não permite escutar esses lugares de sofrimento que a sociedade impõe sobre, né, a maior parte das pessoas, ou é uma posição clínica que faz com que a gente esteja a todo momento furado e se questionando da possibilidade, como a Clarice disse, de se pensar e de fazer, né, arriscar, né, e ora se colocar numa posição crítica e autorizada e ora, né, recuar, né, de poder pensar essas questões a partir de uma perspectiva de um compromisso ético dentro de uma escuta do sofrimento do outro. Né? Como a gente faz laço dentro de uma instituição? A gente faz laço silenciando ou a gente faz laço podendo fazer, para além da denúncia, as transformações radicais de como a gente se coloca em sociedade? Então, uma posição ética clínica, ela pressupõe que o psicanalista esteja nesse lugar de escuta implicada, mas também possa se colocar como um sujeito histórico, ou seja, como uma pessoa como outra, que se coloca numa posição de transformação. Então essa é a contribuição que eu penso ser possível a partir desses autores que eu trouxe, mas teriam muitas outras e muitos outros para que a gente possa pensar esse tema, mas eu acho que a gente pode parar por aqui e abrir para as perguntas. Novamente, muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês debatendo esse tema. Tu falou parar por aqui, eu já falei, não para. Não vamos parar. Muito bom, gente. Muito obrigado, nossa. Eu tô atônito, tô sem reação ainda. Anotei várias coisas, mas estão bagunça. Mas tá. Enfim, adorei ouvir vocês.
Já vou puxando então uma coisa que eu notei, que na fala da Priscila, lá no começo ela fala do laço social e ela já relaciona com a verdade. Na verdade, ela aparece em vários momentos da fala da Priscila, né? E é muito interessante que depois ela fala, naquilo que eu não sei sobre mim reside uma verdade, né? Interessante porque eu fiz esse link enquanto ela falava do laço social com aquilo que eu não sei sobre mim, né? E depois tu fala do implicar com a verdade, ver essa verdade e se implicar com ela. Daí eu já volto para a fala da Clarice. É difícil, é muito difícil, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão. A gente faz em blocos ou vai respondendo uma a uma? O que vocês acham? Nossa, Penso que talvez a gente pergunte daqui da comissão primeiro. Não sei se a Lê tem alguma... Eu tô atento ao chat aqui. Também, Eu tô atento ao chat, aos comentários do YouTube. Anotações nossas e depois coloque pro YouTube, né? A Lê tem algo? Gente, no começo eu estava meio atrapalhada, né, com toda essa desorganização que teve, mas que falas incríveis, tô muito tocada pela fala de vocês, fiz várias anotações, assim, mas eu fiquei pensando, né, trazendo um pouco de uma outra autora também que eu estava lendo ontem, que é a Raquel Gouveia, que também vai vir na nossa jornada na quarta-feira. Ela fala um pouco, né, do cuidado em saúde mental, e ela questiona, né, o cuidado tanto da área da psico, né, como, né, da área interdisciplinar do cuidado. Né, e ela coloca assim, né, o cuidado que a gente exerce, né, é para uma sociedade mais democrática, né, ou é um cuidado colonial que reproduz a captura dos corpos? Né, e eu achei que isso condiz muito com o que a gente tem discutido, pensando no quanto esse cuidado ele está reproduzindo uma ordem colonial, né, uma lógica que vai capturar os corpos, né, para o extermínio, né, extermínio das mais diversas esferas, não só da esfera física, né, da violência simbólica que acontece diariamente, e o quanto a área da psicologia, enfim, né, a área do cuidado, ela deve ser voltada para essa emancipação da democracia, né, sujeitos democráticos dentro de uma sociedade como algo sinônimo de saúde mental e qualidade de vida. Acho que é isso, gurias. Muito obrigada. Vou puxar também minha pergunta e primeiramente agradecer muitíssimo, assim, né, a gente não fez escolhas à toa aqui, eu vou reforçar isso nos 5 dias, e então começar com vocês e começar por ética, foi por isso que a gente ouviu agora, né, foi incrível, também anotei muita coisa, e para a gente dar sequência, né, para além dos agradecimentos que vão ser infinitos, eu vou puxar um pouco do que a Letícia falou, e algo que a gente tinha conversado até quando a gente pensou sobre essa mesa, né, o que a gente vai discutir, o que a gente entende como ética. Então, para além dessa ética de cartilha, como a Clarice fala, né, e algo que a Priscila falou muito e que me chama a atenção é a clínica que não é somente o consultório, mas essa posição, que aí vai de encontro com o que ela se pergunta agora, né, que são sobre os serviços de psicologia também, né, a gente está aí atuando em muitos lugares, que não é só na clínica, e aí como a gente se posiciona eticamente nesses outros serviços para pensar esse cuidado, né, e a escuta, né, mas o cuidado também dentro da instituição. Então, queria ouvir mais sobre o que é essa posição, né, de clínica, essa posição de psicólogo, onde reside esse fazer ético. Obrigada. Será que a gente já começa a falar? Começo, Pri, eu quero começar. Isso, penso que podemos fazer blocos de 3, né? E aí depois a gente passa para as perguntas. Eu acho que vai se entrelaçando, né, Duda? Elas vão falar um pouco mais, daí vai vir mais perguntas e vai vir mais questões com as falas
delas e vamos seguindo. Então, beleza, gente. São ótimas questões. Eu estava também aqui olhando que vocês estavam colocando as falas do YouTube, né, aqui e no nosso chat e acompanhando. Então, enfim, estava até vendo, inclusive, que a Camila, né, falou do que aconteceu em Criciúma, que tem a ver com duas questões em escola, né? Que eu fiquei chocada, né? Enfim, teve a saudação nazista, né? E teve também a demissão de um professor de história. Professor de artes. Vocês conhecem ele? Eu conheço. Eu acho que a gente vive em tempos um pouco sombrios nesse sentido, né? Não sei se um pouco é meio eufemismo, na verdade, para não entrar em desespero, porque, na verdade, são bastante sombrios, e que arriscam o nosso fazer ético, né? Pensando um pouco nessa última pergunta da Maria Eduarda, começando um pouco por ela, assim, né? Eu penso que tem uma questão. Eu tenho um trabalho um pouco extenso já, por exemplo, dentro das políticas públicas e do SUS, e quando a gente pensa na instalação das políticas públicas e pensa na lógica de cuidado, e aí pensa o que é cuidado em saúde, o que é cuidado em saúde mental, e isso tem a ver com integralidade, ou seja, isso tem a ver com articular as questões de contexto, as condições psíquicas, as condições materiais, as diversas vulnerabilidades, né? E isso produzir uma possibilidade de transformação, né? A gente não está nem aqui falando de bem-estar, por exemplo, porque bem-estar é uma categoria muito genérica para a gente dizer do que o sujeito é capaz quando ele está no lugar de sujeito e não no lugar de objeto, né? E o quanto é importante a gente escutar as pessoas desse lugar, assim. E eu fiquei pensando, pela fala da Maria Eduarda, e também pela fala, agora eu não sei o nome da jornada de psicologia. Letícia. Da Letícia. Pela fala da Letícia, que está aqui também, é que tem uma questão, uma diferença, quando a gente trata o cuidado em saúde através de um discurso da eficiência, né? E o quanto isso é problemático, porque quando a gente está tratando as coisas por um discurso da eficiência, a gente está tratando as coisas de uma maneira técnica e de uma maneira a ser resolutivo a partir de uma certa concepção do que é cura, né? Por mais que a gente tenha aí lutado, por exemplo, no Brasil, pelo menos desde a Constituição de 88, quando a gente fundou o SUS, né? E a gente tenta sair dessa noção de que cura é ausência de doença, mas a gente não consegue se livrar disso quando a gente pensa que, por exemplo, saúde é um perfeito estado de condição de produção de bem-estar biopsicossocial, e se a gente pensa nesse estado como um estado estático, a gente está pensando que a cura é a ausência de doença, basicamente, ou é a ausência de mal-estar, né? E nós como analistas, como psicólogos, sabemos que a ausência de mal-estar, na verdade, é a morte, né? Você só vai parar de sentir mal-estar quando você não estiver mais vivo. Então, a gente não pode associar tão facilmente essas duas coisas, né? Então, eu fico pensando quanto o cuidado, na verdade, ele é uma condição de transformação a partir de determinada posição subjetiva, né? E que eu acho que na fala da Pri, isso fica muito evidenciado, muito marcado, né? O quanto que, na verdade, isso significa a gente escutar as pessoas a partir do laço social em que elas estão envolvidas, que as aliena e as constitui, mas também para além desse lugar, né? Então, essa questão, por exemplo, da gente conseguir separar, né, o que é civilização e o que é humanização, são coisas diferentes, né? Por que a gente aprendeu lá nas aulas de história, pelo menos eu na minha época aprendi nas aulas de história, né, que civilização e humanização são a mesma coisa e isso se opõe à barbárie, e a civilização está associada com a colonização, né? E a gente não entende, então, a cultura do outro, ou seja,
a alteridade radical que constitui o outro, a gente não entende como subjetiva, como sujeito, né? A gente entende como algo que é estranho a nós e acaba sendo recusado por isso, né? Então, eu penso que a posição clínica, né, essa posição de escuta que a Pri tão bem colocou, ela tem a ver justamente com a gente se abrir para uma escuta outrocentrada, talvez, né? Uma escuta que coloque o outro no centro da nossa escuta, ou seja, uma escuta que possibilite que a transformação aconteça a partir do desejo desse outro e não a partir do que eu suponho que seja melhor para ele, né? E isso é muito difícil quando a gente pensa em movimentos ou situações que a gente se vê, por exemplo, de escutar uma vítima de violência, de escutar situações abusivas e não entender ou reificar também que o outro está nessa posição porque quer, né? Tem uma diferença muito grande entre escutar e de alguma maneira possibilitar que essa pessoa saia dessa situação a partir de um lugar em que ela própria encontre essa saída, né? E outra coisa que seria simplesmente falar, não, mas é o desejo dela, ela quer permanecer assim, e isso é fazer uma leitura, por exemplo, da psicanálise, que é uma leitura adaptativa, que é uma leitura de que a psicanálise ela serve para adaptar os sujeitos nas conformidades sociais que eles estão. E a gente aqui está advogando, né, eu acho que eu e a Pri estamos nessas há um tempo, né, advogando que não. Né? Que a proposta de pensar a psicanálise e transformação do sujeito é justamente pensar que a gente pode usá-la de alguma forma para que a gente tenha uma humanização que vá para além dos princípios coloniais, para além dos princípios etnocêntricos e que possibilite os sujeitos se constituírem enquanto potência. Acho que é isso. São perguntas que acho que dão continuidade no debate, mas certamente não serão respondidas, serão comentadas, porque um tempo muito maior nós deveríamos ter para poder explorar as várias possibilidades dessas questões, né? Mas o Arthur pede para que a gente fale um pouco sobre essa relação entre verdade e laço social, né? E pensar um pouco do que a gente desconhece de si. Eu gosto muito dessa tríade que você vai fazendo aí, né? Esse jogo, pensar essas três posições. Acho que a gente corre um risco, muitas vezes, de cair numa posição que a Clarice acaba terminando de falar, que é um pouco assim, não, mas aí cada sujeito tem a sua verdade, né? Então, cada um pode dizer da sua verdade, e aí, enfim, tanto faz. E aí, um grupo de alunos pode fazer uma saudação nazista e um prefeito pode demitir um professor, enfim, e várias outras atrocidades vão acontecendo, porque o laço social, ou o que a gente chama de posição, então, de laço dentro da sociedade, ela é a partir de uma relação que é uma relação equivocada, mas muito bem intencionada por parte dessa sociedade capitalista, que é entender que liberdade, então, é uma posição individualista, de desejo, de gozo, seja lá o nome que você der. E aí está, enfim, colocado. Então, a relação que se tem entre, né, essa posição do sujeito ética, né, dele ser a partir do outro, na relação com o outro, e, portanto, poder construir o laço social e a sua posição de verdade a partir desta relação, ela está comprometida e está esgarçada, né? E isso está dizendo, obviamente, de um compromisso que favorece uma minoria hegemônica, uma minoria que se diz dona e que de alguma forma se coloca nessa posição de domínio dentro da sociedade e que vai organizar aquilo que é normal, e aí eu não preciso dizer, a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade a diferença entre normal e patológico, a quem serve essa dita normalidade, enfim. Então a gente vai naturalizando algumas posições. Então, dentro dessa contemporaneidade, algumas posições que são hegemônicas em relações de poder, em relações de
influência, ou seja lá o nome que a gente der, né, de poder econômico, social, ou até mesmo, né, se a gente colocar num poder de gênero, de posição racial dentro da sociedade, a sociedade racializada, isso vai se imprimindo, isso vai se colocando. Né? Então, é normal que a gente tenha, né, uma violência de gênero dentro das instituições e as pessoas se silenciem. É normal que um professor seja exonerado porque ele coloca uma música de um grande intelectual e de um grande músico dentro da sociedade. Isso acontecia há algum tempo atrás, na época de uma chamada ditadura militar, e esporadicamente ainda acontece, repetindo essa lógica de organização que tenta formalizar uma forma de normalidade. Então, a gente precisa estar muito atento. E aí eu faço gancho com a pergunta que a Letícia faz, que eu também ia chamar de jornada de psicologia, ela já até tinha falado o nome, e a Clarice pergunta, eu falei, ufa, qual é a pergunta que a Letícia faz, que é muito interessante a partir da Raquel Gouveia, maravilhosa, uma das palestras que certamente serão imprescindíveis para a formação. Raquel é, enfim, é essencial no debate de saúde mental. E a Raquel, então, vai falar sobre essa posição, né, do cuidado que pode colonizar, e eu acho isso muito importante. Porque essa ideia de cuidado, e sobretudo se a gente pensar o cuidado a partir de uma perspectiva muitas vezes institucional, eu digo que essa é uma perspectiva que a gente vai ser atravessada uma hora ou outra, né? Ela vem na posição de colocar essa pessoa, né, numa relação de que é um coitado, de que é um incapacitado, e que o fato dele ser vitimado por alguma circunstância da sociedade o faz um outro que não tem condições de poder dizer de si. E quando a Clarice vai colocando essa perspectiva, que eu acho super interessante, dessa espécie de cartilha, eu acho que a gente precisa estar sempre atento, né? Dentro da psicanálise lacaniana, a gente tem essa perspectiva de estar fora e dentro, ou seja, em que momento a gente pode fazer fura, em que momento a gente está dentro, em que momento a gente inclui esse sujeito para pensar politicamente e estruturalmente dentro da sociedade e da política pública para que ele possa ser incluído, mas que ele não seja capturado por essas instituições, nem por estes lugares que faz com que esse sujeito não tenha a possibilidade de se pensar e de se saber em outros lugares que ele, como um sujeito que se desconhece como todos nós, também tem as condições de poder dizer de si. E que às vezes são capturadas por este outro que acha saber o que é melhor para ele. Que acha poder dizer, né, essa história de que o psicólogo, o psicanalista ajuda o outro é uma posição muito perigosa, muito escorregadia. Num texto que a gente trabalhou recentemente, né, no curso que a gente deu, eu e Clarice, né, tem uma crítica velada, mas que o Fanon vai colocando o quanto a psicanálise ou a escuta clínica ela pode ser ortopédica. E eu acho essa palavra fortíssima, né? Então, para a gente estar atento, o que é essa ortopedia? O que é essa conformação dos nossos corpos, das nossas posições sociais, que vai fazendo com que a gente esteja apto a estar em posições de trabalho, né? Então, acho que isso é bem interessante. No último livro que o Latecipo, inclusive, publicou, tem alguns artigos que vão se colocar em posição crítica em observar como o mercado de trabalho, como a sociedade captura essa perspectiva de adaptado, como a Clarice bem disse, para poder, então, fazer desse sujeito uma espécie de um sujeito que está normatizado, que está dentro dos padrões e que repete aí a lógica neoliberal, né, na sua posição como uma pessoa, um trabalhador, ou enfim, alguém adaptado a essa realidade, a essa forma de organização social, né? Então eu diria que a gente precisa pensar o cuidado a partir dessa perspectiva que não faça essa adaptação, que possa fazer furo, mas que também pense as condições estruturais para que esse sujeito tenha, e aí as condições mínimas, né, para que ele tenha, então, condições de poder ter a sua autonomia, criar a sua alteridade. E esse é um trabalho dificílimo, né, é um trabalho, não é qualquer trabalho, é um trabalho que nós somos convocados de um lugar muito, de uma implicação muito importante. Não há repetições também na clínica nesse sentido, você não tem modelos, né, e isso causa trabalho, isso faz com que a gente tenha trabalho a cada escuta, a cada paciente, né, a cada grupo, a cada instituição que nós passamos, né. Então, quando, da pergunta da Maria Eduarda, pensar nessa posição sobre
a relação clínica ética, eu acho que é isso, né? O Emiliano Davi fez uma fala na jornada de psicanálise o ano passado que foi muito importante, falando sobre o risco que nós corremos de estarmos acomodados, confortáveis nas nossas poltronas, né? Fazendo alusão de que muitas vezes o analista, o psicólogo, ele está numa posição confortável, achando que está numa posição de ajudar o outro, quando na verdade ele não quer se meter nem se implicar com aquilo que traz desconforto, como Clarice bem disse, que traz o mal-estar, mas não um mal-estar que nos paralisa diante do outro, um mal-estar que faz com que a gente esteja sempre em movimento procurando. A posição ética é poder se haver com essa necessidade de pensar a verdade a partir do encontro com estes outros, né? E que não tem receita. Eu poderia falar uma série de possibilidades aqui, mas essa inquietude eu acho que tem que fazer parte sempre, né, dessa posição ético-política, que esteja atento aos desamparos que a sociedade se coloca. Então, se aí reivindicando um pouco a psicanálise, se Freud, ainda que com muito custo, né, muito pedido das mulheres, consegue escutar as histéricas num tempo em que as mulheres não eram escutadas, qual é o desafio do nosso tempo? O que aliena, né? O que nos obtura, o que faz com que a gente, então, adoeça. Então, acho que essas são as posições a partir deste movimento constante que a gente precisa estar. E isso dá trabalho, isso não é sem trabalho. Por isso que, em geral, a gente fala trabalho clínico. Dá trabalho. É sempre um trabalho. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, né? Mas antes eu queria fazer um comentário. Ontem eu assisti o filme Dr. Gama, muito bom, sobre a história do Luiz Gama, e em um certo momento, e na fala de vocês eu lembrei disso, ele falou uma frase que era um julgamento, e ele fala, é que não estamos julgando um homem, estamos julgando as próprias leis, né? Ter as leis como construções próprias, né, faz parte desse laço social, acredito. Eu acho um comentário que é uma construção que é normalizada, que é colocado como uma verdade, que não dá para enfrentar, não dá para criticar, não dá para, né? E daí relembrei da fala da Clarice lá no começo da lei do Oriente Médio, né? Que é uma lei que quando se olha para ela, olha-se com a lei daqui também, né? E daí também tem a possibilidade de pensar assim, bem, é hijab, eu acho que é o nome. Bem, ele em si é uma vestimenta, mas qual é o problema? Ele vai ser um problema quando ele é a única possibilidade de alguém se vestir, de alguém existir através disso, né? Enfim, temos aqui outras perguntas. A Priscila fala, Pri, sua fala foi muito importante, fez muito sentido para mim. Estar na posição de escuta é muito desafiador e requer treino todo o tempo. Não só na clínica, essa prática já vem em casa com os pais, entre amigos, porque ao querer ajudar, às vezes acabamos falando através do nosso ego, dono da verdade. E isso faz eu pensar o quanto temos que respeitar os limites do outro e aquilo que ele está disposto a viver. Poderia as práticas de clínicas populares e comunitárias serem uma perspectiva anticolonial, saindo da institucionalização e do atendimento individual? Eu achei esses dois comentários que eles podem fazer uma ponte interessante para vocês. A gente lê mais uma, vamos para comentar. Eu tô lendo realmente por essas que vêm até o chat. Aqui. Tá. Aqui ó, achei uma, outra, não tinha visto. Pensando na ética como psicólogos, é nosso dever nos posicionar a respeito dos movimentos sociais? Essa outra pergunta aqui, da Camila, né? Acredito que dessas últimas são essas perguntas mesmo, gente, acho que... Eu começo, Pri, você quer começar? Como você quiser, Claire. Tá, vamos lá então. As clínicas populares, movimentos sociais e, enfim, e constante exercício, né, para a gente não limitar os nossos atendimentos ao nosso ego, né?
que também é uma coisa bastante fundamental. Um texto que eu indicaria muito bom sobre isso é o Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, que é um texto do Lacan, que fala muito sobre como, na verdade, a gente precisa, né, retirar o nosso ego, retirar a nossa personalidade, vamos dizer assim, para poder escutar o outro, né, se colocar em função desse exercício clínico, fazer esse trabalho a partir de um lugar que não seja o de possibilitar que os nossos pacientes, analisantes, clientes se identifiquem totalmente com o nosso ego, né? Fazer análise não significa se colar ao ego do analista, mas sim significa tirar consequências das suas próprias palavras, né? Uma boa análise se trata disso, assim. E aí eu fico pensando, né, tanto a pergunta da Karen quanto da Camila, se eu não me engano, sobre movimentos sociais e sobre as clínicas populares, eu vou tentar articular elas aqui de alguma forma, assim. Bom, veja, eu acho que uma posição ética da psicóloga, né, ela reside no fato da gente conseguir, independentemente do espaço que a gente esteja, criar condições para uma escuta clínica. Isso significa clínica nos termos que a Pri estava falando, né? Clínica nesse lugar de produzir processos de transformação. Então, a gente pode estar dentro de movimentos sociais, a gente pode estar dentro de clínicas populares ou comunitárias, a gente pode estar em qualquer lugar. A questão é que a escuta ela precisa estar amparada por essa relação de alteridade, ela precisa estar amparada por esses processos sociais que a gente acompanha, sem deixar que esses processos sociais nos determinem totalmente a nossa escuta, né? Então, quando eu penso nos movimentos sociais, por exemplo, eu não sei exatamente o que a Camila quis dizer com se posicionar sobre os movimentos sociais, né? Eu acho que a nossa função não é exatamente estabelecer um diagnóstico ou uma análise dos movimentos sociais. Eu acho que a nossa função é entender a função dos movimentos sociais e de que maneira eles podem ser produtores de sujeitos, ou seja, de que maneira os movimentos sociais podem compor com lógicas de transformação, né? Então, nesse sentido, a escuta clínica, ela pode estar em qualquer lugar, assim, né? Ela pode estar dentro de ONGs, ela pode estar numa praça, ela pode estar estou pensando aqui num professor que eu gosto muito, né, que é o Miguel Baerrão. Então, ela pode estar num terreiro, né, porque ele trabalha lá com etnopsicanálise, umbanda e candomblé. Ela pode estar a questão não é, né, a ontologia, a epistemologia, né? Vamos pensar assim, estou atendendo numa comunidade, não tem sala na UBS para eu fazer atendimento, aí a igreja da comunidade oferece para mim a sala lá da sacristia, sei lá, para eu atender as pessoas que estão buscando atendimento, e o padre fala assim, não, vai lá, usa, tal. E, a priori, isso é um problema? Não, a priori não, isso não é um problema. A gente precisa entender qual que é o funcionamento social daquela comunidade, de que maneira aquela igreja está articulada com a rede de saúde daquela população, de que forma as pessoas vão se sentir dentro daquele estabelecimento, né, dentro daquela igreja. Porque não existe campo neutro, né? Tipo, isso é algo que eu e a Pri, a gente já conversava muito. Por exemplo, a gente vai procurar consultório, né, em determinados bairros em São Paulo, isso significa pensar em acessos diferentes para populações que você atende. Isso significa deixar as pessoas confortáveis, a depender do espaço que você ocupa ou não, né? Nesse sentido, um consultório não é muito diferente de uma sacristia que você vai usar para um atendimento, ou um banco de praça, ou qualquer outro lugar, assim. A questão é de que maneira a gente vai articular, né, vincular a nossa escuta sempre para um movimento de transformação do sujeito, sem reduzir o sujeito a esse espaço,
né? E aí, nesse sentido, qual que seria a questão? Sem que, sei lá, o padre atravesse as sessões, conseguindo estabelecer uma relação possível para que você possa usar aquele espaço sem que a religião intervenha de uma maneira direta, de que forma você vai modular essas identificações que vão ser realizadas dentro daquele espaço. Então, a questão vai muito mais no princípio de construir conjuntamente uma ética daquele coletivo, daquela cultura, daquele funcionamento, do que recusar de princípio coisas que parecem não tão cartilhadas. Acho que é um pouco isso. Novas e boas perguntas também. E fica mais fácil responder depois da Clarice. Eu vou começar pela pergunta, pela última pergunta da Karen. Eu acho que a Clarice respondeu muito bem, né, que não há garantias. Mas existe uma posição que eu acho que é super interessante, a gente pensar que a ampliação do acesso, né, quanto mais pessoas nós chegamos, mais nós também ampliamos a possibilidade de ter uma escuta diferenciada, diferenciada é muito horrível essa palavra, mas uma escuta que permita a diferença, né? Não também, porque muitas vezes a clínica repete numa determinada hegemonia, né? Se a gente pensar numa posição de classe, daqueles que conseguiam acessar o consultório, a clínica particular, né? Sobretudo pensando na psicanálise. Mas a questão principal é como esse acesso se dá. Então, obviamente, se mais pessoas conseguem acessar, esse direito está mais garantido, né? Dentro de uma lógica colonizadora, isso não se repete tanto, né? Então, um acesso a um direito relacionado à saúde, pensando na saúde mental, então isso não é uma prática necessariamente colonizadora. Isso significa que ela é emancipadora, que ela tem uma perspectiva, e aí perspectiva, entendam bem, né? Que tem uma proposta de desalienação, né? De um horizonte de libertação, de transformação. Não necessariamente, por quê? Como uma instituição pode repetir uma determinada lógica manicomial, uma determinada lógica colonial. Então, a gente precisa estar atento mesmo a isso que a Clarice disse. Então, são muito bem-vindas, são muito importantes, elas têm se mostrado mais implicadas com as questões políticas sociais dentro do sofrimento psíquico, têm permitido o acesso, mas a gente precisa ainda estar atento em como esses manejos têm acontecido. Então, para qualquer prática, a gente precisa manter, então, esse movimento de atenção, né, de implicação. Não tem uma lógica outra que não seja essa, né, de movimento de questionamento, né. A outra, que também eu acho que vai articulando a partir dessa perspectiva, né, pensar o que vai falando do que ela chama de um treino, eu acho que é interessante. Isso não significa que, diferente da relação com o nosso corpo, que quando a gente treina muito a gente ganha músculos, eu acho que sim, mas pode ser que esses músculos não sirvam para determinada atividade física. O que eu estou dizendo? Que você pode ser musculoso quanto for, você pode ser treinado quanto for num determinado assunto, que isso não vai garantir que você tenha uma escuta em determinados casos. Você tem um percurso que é super importante, mas a prática está relacionada à possibilidade de você se colocar nessa posição de não saber. É quase assim, olha, você não precisa ter muito músculo, porque se você tiver muito músculo, você vai querer usar para fazer determinada função, né? Da maneira que você já sabe, da maneira que você sabe que dá certo, e não é bem assim na escuta clínica. Mas eu entendo o que você está falando na seguinte medida em que a gente precisa estar atento, estar sempre em movimento, e isso sim, isso diz respeito. Mas eu gostei dessa brincadeira que você faz do treino, porque eu fiquei pensando, será que existe musculatura suficiente que nos prepare para a clínica psicanalítica? Não. Mas isso é bom, isso é ruim em alguma medida, isso te coloca em angústia, isso te coloca em movimento, isso te coloca em questão, né? E o isso é exatamente o encontro com este outro que é um desconhecido, que também vai dizer de você, que também vai trazer angústias e mal-estares que vão dizer de você também, né? Mas, obviamente, que estar sempre atento, né? É preciso estar atento e forte, para que a gente possa estar escutando sempre
a partir dessa perspectiva da alteridade que a Clarice muito bem colocou. E aí, por último, né, eu concordo com a Clarice, eu não sei exatamente o que seria se posicionar a respeito dos movimentos sociais, e há diferentes movimentos sociais, mas eu penso que os movimentos sociais também estão relacionados a gente, nós somos parte dessa sociedade. Se nós estamos em movimento, nós estamos posicionados dentro dos movimentos sociais, alguns organizados, alguns não organizados, e a gente precisa pensar qual é o nosso lugar dentro dessa sociedade, qual é o nosso lugar dentro do movimento social. Então, eu acho que eu conseguiria responder por aí, assim, né? Nós somos a sociedade, o movimento é social a partir de uma determinada perspectiva. Há movimento social, por exemplo, de motos, de passeios no domingo para poder reivindicar uma sociedade opressora. Isso é um movimento social também. Qual é a sociedade que eles reivindicam? Qual é a sociedade que eles sustentam? Qual é a sua posição diante disso, né? Qual é o movimento social que você se coloca? E às vezes, eu diria, na maior parte das vezes, né, a vida nos convoca a nos colocar em posição, né? E aí essa posição pode dizer de que lugar dentro da sociedade e que lugar dentro desse movimento você se posiciona. Então eu diria que sim. É uma posição ética do psicólogo, como do nutrólogo, como deveria ser dos médicos, como deve ser do mecânico, como deve ser das pessoas que fazem a limpeza dos espaços, poderem se colocar em movimento dentro de uma sociedade. O psicólogo é um sujeito, o psicólogo é uma pessoa, o psicólogo é alguém que constrói a sociedade, constrói a história. Então, sim, nós devemos nos posicionar como sujeitos dentro do movimento que a sociedade faz. É isso. Uou! Da gente quiser fazer a expansão aqui, fazer o corte aqui. Gente, muito obrigado. Parece que não vem mais perguntas aqui para o chat. Também já passamos do nosso tempo, já passamos quase 15 minutos do nosso tempo, né? E realmente não vai dar para a gente conseguir esgotar, não tem como, esperamos que não se esgote, né? E que continue ressoando essa manhã. Jornada, continue participando. Uma manhã muito boa, agradeço aos palestrantes do fundo do meu coração. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação e muito obrigado pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui. Gente, ficamos nessa manhã assim e nos vemos à noite. Por favor, participem também, a Jaqueline vai ter uma fala muito massa também, tá? Muito obrigado a todos e todas e todos. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui, dividir essa manhã com a Clarice na fala, com toda, enfim, a equipe da jornada. Obrigada pelo convite. Assistam aos outros dias que realmente estão muito interessantes e eu espero encontrar vocês em outros espaços. Até mais. E quero que a USP contrate a Priscila para ela me orientar. Gente, por favor, vou mandar uma carta agora. Gente, muito obrigada, tá? A gente pede desculpa mais uma vez, tanto para vocês como para o pessoal que está assistindo, pelos erros técnicos. A gente não foi culpa nossa, mas a gente se responsabiliza. Então, é isso, que a gente siga implicado, tanto na escuta como no fazer, em todos os espaços e nos estudos também. Então, a gente vê vocês daqui a pouco, mais à noitinha, com a professora Jaqueline, a professora Giovana, e nos outros dias de jornada que também estão bem legais. Clarice e Priscila, vocês são incríveis, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Foi ótimo estar com vocês essa manhã. E boa jornada, boa semana para todos.